Olá a todas as pessoas que estão aí me assistindo do outro lado dessa tela. Espero que vocês estejam todos muito bem, cuidando de vocês, tomando as precauções necessárias dentro de casa. Eu sou a Nicole, eu tenho 13 anos e frequento o Centro Espírita Divino Mestre, em Jaraguá do Sul, onde eu moro, então faço parte da Sexta URI. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre medo. Porém, antes de começar a nossa palestra, vamos fazer uma prece para podermos acalmar os nossos pensamentos e elevar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todos e qualquer mal. Que assim seja. Bom, agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma música que é muito especial para mim. Ela se chama A Canção que a Gente Fez e é do Projeto Carrossel. E esse cover que eu vou mostrar a seguir foi feito pelo canal Só Amor Liberta. É um canal no YouTube muito interessante também, que fala sobre assuntos da doutrina, assim como faz alguns covers e põe algumas cifras muito legais. Em suas mãos, só dependa de ti pra exercitar. Que te detém sonhar, saber que não pode ter medo de errar. Vitória diante do seu olhar está. Porque te detém de amar, saber que não pode viver pro diário. Medo já toma rumo pra outras distâncias. Da alma que a gente plantou, parece que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parece que vem só pra ir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, coragem de ser, levando os pensamentos, é uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é hoje, coragem de ser, levando os pensamentos, é uma voz que te chama. Flores da alma que a gente plantou, parece que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou, parece que vem só pra ir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. A canção que a gente fez. Bom, espero que assim como eu, vocês também possam ter sentido esse abraço que a música dá. Essa música, como eu já disse antes, é muito especial por causa da mensagem que ela traz sobre não nos deixar abater diante das dificuldades, não desistir, mesmo que os tomos da vida que a gente levou sejam muito grandes. Porque, afinal, nós estamos todos juntos nessa. A gente precisa dar as mãos e nos unir. Bom,
Agora, voltando para o nosso tema principal, que é o medo, como eu já disse anteriormente. Esse ano, no mês do Jovem Espírita, nós escolhemos tratar sobre o assunto do livro No Roteiro de Jesus, que é um livro que reúne textos selecionados dos livros do Espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier e organizado por Gerson Simões Monteiro, que relatam episódios da vida de Jesus. Hoje eu vou falar sobre a segunda parte, o capítulo 33, que trata sobre o adversário invisível. Bom, o capítulo começa nos arredores de Sidon, onde 4 dos discípulos se reúnem depois de uma longa viagem e relatam os acontecimentos que viram e vivenciaram, começando por Pedro. Ele diz que viu um capataz batendo em 3 mulheres, mães escravas, cujos filhos estavam ali, vendo as mães sofrendo sem poder fazer nada. Ele, é claro, pensou em socorrer aquelas mulheres. Porém, o que o capataz pensaria dele? O que diria sobre ele? Tiago, em seguida, disse que foi interceptado por uma jovem mulher que tinha um bebê ao colo, ambos em péssimas condições. E assim como Pedro, ele pensou em ajudar aquela mulher. Porém, ele estava em volta dele, haviam diversas pessoas. O que será que aquelas pessoas pensariam de Tiago, um discípulo de Jesus, ajudando uma mulher naquele estado? Em seguida, Bartolomeu relatou que encontrou um ladrão machucado no peito, sofrendo abaixo de 2 figueiras, num sítio pelo qual ele passava no momento. E é claro que ele pensou em ajudar. Porém, não fez, porque ele tinha medo de que as pessoas do local brigassem com ele, expulsassem ele de lá por ajudar um ladrão. E, finalmente, Filipe disse que foi cercado por umas 30 pessoas que pediam conselhos e perguntavam sobre o reino de Deus. Porém, ao se lembrar de seus erros, ao se lembrar que ele era uma pessoa imperfeita, assim como todos nós, se lembrar que ele tinha defeitos, ele ficou envergonhado. Afinal, como poderia uma pessoa como ele falar sobre Deus, dar conselhos? Por isso, ele se emudeceu e saiu de lá sem abrir uma boca. E então, Jesus disse que todos os fracassos do dia foram resultados apenas de um adversário: o medo, que os impediu de fazer o que eles sabiam que era o certo. Pedro sentiu medo da opinião dos outros. Tiago sentiu medo da reprovação. Bartolomeu sentiu medo da perseguição, assim como Filipe sentiu medo da crítica. Enfim, os discípulos sentiram medo e por isso não ajudaram. E então, eles perguntam ao mestre: como poderiam vencer tal adversário? E em toda sua bondade, ele lhes responde: quando o tempo e a dor difundirem entre os homens a legítima compreensão da vida e o verdadeiro amor ao próximo, ninguém mais temerá. Assim como os discípulos, nós todos temos diversos medos que fazem parte do nosso trajeto evolutivo e sempre farão parte. Afinal, esse sentimento é natural. Mas, afinal, o que é o medo? Bom, de acordo com o nosso dicionário, o medo é uma sensação desagradável, desencadeada pela percepção de perigo, seja ele real ou imaginário. É um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, um objeto, uma situação. Enfim, é pessoal. Ou seja, o que assusta um pode ser indiferente aos olhos de outro. Agora eu gostaria de comentar um trecho que está no livro Nosso Lar. Ele é comentado por Narcisa no capítulo 42. E ela diz o seguinte: como muita gente, você talvez não imagine a quantidade de vidas humanas aniquiladas apenas pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso quanto qualquer doença. Classificamos o medo como um dos piores inimigos do ser humano, porque se aloja na alma, atacando as forças mais profundas. Com isso, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de medo. É claro que existem diversos tipos de medo, porque esse sentimento se estabelece de forma singular para cada pessoa. Porém, a gente pode classificar, diferenciar eles em, primeiro, um medo instintivo, que está ligado ao instinto de preservação, que já vem embutido com a gente quando a gente nasce. Também temos
o medo aprendido, que é quando uma pessoa passa por uma situação e a partir dela adquire esse medo. E por último, o medo imaginário, que é o que acontece na nossa cabeça e muito possivelmente nunca vai acontecer na vida real. Agora, voltando a falar um pouquinho mais sobre o medo instintivo. Os nossos ancestrais, inclusive, também tinham esse medo. Mas o medo instintivo que eles tinham, que estava ligado com o instinto de preservação deles, estava relacionado ao medo do desconhecido e, consequentemente, ao medo da morte. Ou seja, eles se protegiam porque eles não sabiam o que poderia acontecer caso eles não tivessem esse cuidado. Como eu já disse anteriormente, o medo do desconhecido está ligado ao medo da morte, porque durante muito tempo não se sabia ao certo o que acontecia depois da morte. Se onde nós iríamos parar, se doeria, se nós perderíamos todos os nossos amigos. Bom, com isso, cada religião colocou a sua verdade sobre o assunto. Mas, mesmo assim, essa resposta nunca nos satisfez tanto. Porque, poxa, a gente vai virar pó, arder no fogo do inferno eternamente se nós pecarmos e não ver mais os nossos parentes e amigos? Com essas perguntas, o Espiritismo veio e nos mostrou que não, a gente não vai virar pó, o nosso corpo material vira. E o nosso espírito é eterno. E por isso mesmo que a gente não vai viver eternamente no fogo do inferno, afinal, esse inferno não existe. E nós, por sermos eternos, temos diversas oportunidades de nos redimir de nossos erros através das nossas encarnações. Porque Deus é amor. E Ele não vai nos culpar se nós formos imperfeitos e errarmos de vez em quando. Bom, como está no Livro dos Espíritos, na pergunta 702, é da natureza o instinto de conservação. E ele não é eterno. Dura apenas enquanto não temos consciência da vida futura. É por isso que hoje em dia os nossos medos naturais são diferentes do que os homens das cavernas lá atrás tinham. Muitas pessoas não têm medo da morte, porque a morte já não é algo desconhecido para elas. Nós, como espíritas, sabemos que não precisamos ter esse medo, porque é só uma passagem para a vida verdadeira, que não é no plano material. Mas é claro que também existem muitas pessoas que, mesmo espíritas, ainda têm esse receio da morte, como eu, que ainda sou muito apegada à matéria. Mas é claro que isso é um problema que vai se resolvendo com o tempo, com o desprendimento da matéria. Bom, se vocês quiserem saber mais sobre a vida depois da vida, existem diversos livros muito legais da doutrina que eu recomendo para vocês darem uma olhadinha e se há alguma dúvida que ainda exista. Como exemplo de livro que eu recomendo é o Livro dos Espíritos, que possui diversas perguntas que abrangem diversos assuntos. E também o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, de acordo com o Espiritismo. Ele é dividido em duas partes. A primeira parte é a doutrina e a segunda são perguntas e alguns casos de espíritos em diferentes graus de evolução. Bom, ambos são das obras básicas e são obras de Allan Kardec. Agora, voltando para o nosso assunto principal, o medo. Como que será que o nosso medo reage ao nosso corpo? Bom, o corpo, quando tem uma situação de medo, ele entra no modo luta ou fuga. Ou você vai enfrentar a situação, ou você vai fugir dela. E nisso acontece o ressecamento dos lábios, o empalidecimento da pele, já que o sangue vai para áreas mais importantes, como as pernas. Também acontecem contrações musculares involuntárias, como as tremedeiras, e o sistema nervoso ativa a liberação de hormônios, como a adrenalina, podendo assim aumentar a frequência cardíaca e respiratória. Consequências do medo. O medo pode causar muitos problemas no corpo físico, que é quando ele se torna uma patologia. E ele também causa o aprisionamento do ser, o sentimento de incapacidade perante a vida, o bloqueio. É como se o medo fosse uma espécie de campainha no nosso corpo. Quando necessário, essa campainha toca.
Porém, se essa campanha quebra, se ela se desregula, esse medo vai tocar em situações que não são necessárias. A pessoa fica com esse medo que aprende, esse medo angustiante, a ansiedade, o pânico. E é por isso que precisamos entender esse medo e regular essa campanha, para que quanto mais a gente entenda o motivo dessas desregulações, mais elas vão deixar de acontecer. Voltando a falar do medo patológico, que eu disse um pouquinho anteriormente, que é quando causa problemas físicos. Bom, temos o exemplo da fobia, que é um medo patológico que se apresenta de forma persistente e irracional. Ou seja, irracional é quando o medo é tão grande que a pessoa não consegue nem raciocinar direito. E a fobia é referente a uma situação, um lugar, um objeto, entre outros. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, atualmente cerca de 33% da população mundial sofre de ansiedade. E o Brasil tem aparecido sempre entre os primeiros na lista da organização. Essa é uma afirmação muito preocupante de saber que existem tantas pessoas no Brasil e no mundo que sofrem nesse medo que as prende, que as deixa inseguras. Por que será que as pessoas atualmente têm tanto medo? Bom, essa é uma reflexão para a gente fazer e cada um vai ter a sua resposta na medida de seu conhecimento. Ainda sobre o medo patológico, a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade, com base no medo, na insegurança e no desespero, que além de sintomas psicológicos, provocam sintomas físicos. Agora eu tenho uma outra pergunta. Será que os nossos medos têm origem de outras encarnações? Bom, possivelmente sim. Claro que não em todos os casos, já que alguns medos são naturais ou resultados dessa encarnação. Por isso mesmo que a pessoa pode vir com esses medos e traumas nessa vida para poder superá-los e impedir que isso se torne um problema ainda maior. É sempre bom a gente lembrar que nós continuamos sempre sendo os mesmos. Apenas esquecemos de algumas experiências de nossas vidas passadas para que não nos deixemos influenciar nessa nossa vida presente. Essa é a dádiva do esquecimento que nos é dado quando encarnamos ou reencarnamos. Quando a gente fala sobre o medo, é sempre legal a gente pensar numa linha ou uma balança. Por isso que numa balança a gente não pode pender muito para um lado, senão esse medo se torna irracional, se torna uma patologia. Mas a gente também não pode pender muito para o outro lado, senão viramos pessoas ignorantes, pessoas que podem se machucar facilmente. E é por isso que a gente tem que sempre tender ao equilíbrio, que é o medo natural. Certo, com todas essas informações, como que a gente pode agir diante do medo? Bom, primeiro a gente precisa tentar raciocinar, entender como esse sentimento se estabeleceu e de que forma ele começou. E o segundo quesito muito importante é o autoconhecimento. Bom, de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 919, do parte 3ª, capítulo 12, que trata da perfeição moral, é colocado a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? A resposta é a seguinte: um sábio da antiguidade vos disse: conheça-te a ti mesmo. Esse sábio é Sócrates. O autoconhecimento é essencial para realmente entender a si próprio, os limites, defeitos e, é claro, as qualidades. Não é apenas aceitar os erros, é entender eles para assim poder melhorar. E é claro que isso não é um trabalho fácil, requer muita paciência e amor por nós mesmos, mas é muito fundamental para termos uma vida melhor. Ainda na questão 919, na letra A, é perguntado: concebemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? A resposta foi: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência
Passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. É bom a gente entender que, ao olharmos para os nossos erros, não devemos nos culpar ou fazer aquela crítica que não vai nos ajudar a melhorar, mas sim entender que não somos perfeitos e não devemos nos culpar tanto pelos nossos erros. Uma dica que eu queria compartilhar com vocês e que eu estou tentando pelo menos fazer é para a gente aproveitar essa quarentena, para darmos essa pausa no mundo e nos reconectarmos com nós mesmos, para que possamos colocar nossas metas em dia, aumentar nossa produtividade e não ter mais esse medo que nos faz mal e nos atrasa. Para encerrar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma lição que está presente no livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. É a lição 186, que diz o seguinte: não tenha medo. Medo de quê? Nossa vida é eterna. Nosso eu, que é nossa alma, não morre nunca. A vida continua eternamente. Procure sentir Deus palpitando dentro de si, na vida que pulsa em seu coração, nos pensamentos que povoam seu cérebro. Não tenha medo, porque Deus está permanentemente dentro de você. Siga seu caminho confiante e sereno, e descobrirá Deus em tudo. Com isso, eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês. Foi um trabalho muito incrível esse, no mês do Jovem Espírita. É sempre uma oportunidade muito legal. E eu pude aprender muito, porque eu sou uma pessoa que tem um problema, assim, com medo. Então, eu espero que, assim como eu, vocês possam ter aprendido um pouquinho e que possamos colocar apenas um pouquinho desse conhecimento na prática. Para a gente sempre lembrar que Deus está sempre dentro de nós, nos nossos corações. E na dúvida, para que possamos sempre seguir o bem. Obrigada por todos. É isso.